paz do Senhor Jesus. Continuamos a estudar o ensinamento bíblico sobre a segunda vinda de Cristo. Estamos na segunda unidade temática, que se intitula Um Messias, Dois Povos. Esses dois povos, como sabemos, são Israel e a Igreja. E esta é a nossa sexta aula. A aula anterior foi cheia de informação. Como se devem recordar, traçamos no essencial o calendário profético de Deus que inclui o projeto para Israel e a Igreja. Recordam-se? Vamos fazer uma rápida revisão do que falámos na aula passada. Tomamos como referência uma das mais impressionantes profecias de Daniel, as 70 semanas. Vimos como as primeiras 69 semanas, que correspondem a um período de 483 anos, se cumpriram, contando a partir do decreto que autorizou o regresso do povo judeu à sua terra. Essas 69 semanas vão até ao momento em que o Messias foi cortado, referindo-se à morte de Jesus, e incluem a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Mas não se cumpriu até aos dias de hoje a última semana da profecia, a 70ª semana. Como explicámos aos irmãos, entre as 69 semanas e a 70ª semana há um intervalo, um parênteses. É um intervalo que corresponde à entrada em cena de um outro povo, a Igreja. É esse o tempo que vivemos hoje, o tempo dos gentios, o tempo da graça. O arrebatamento da Igreja, sobre o qual muito haveremos de falar, marcará o fim da atual dispensação da graça. O que acontecerá depois do arrebatamento? Como vimos, terá início a última semana da profecia de Daniel, a 70ª semana, que durará apenas 7 anos. É um período curto, de apenas 7 anos, mas estes anos decorrerão com uma intensidade e uma velocidade alucinantes. O Anticristo, que como vimos será um líder mundial de provável origem europeia, manifestar-se-á publicamente. O Estado de Israel será iludido e entrará num acordo com ele. O templo será reconstruído em Jerusalém. O sonho de Israel parece cumprir-se. Mas passados 3 anos e meio, este líder mundial vai tomar uma atitude inesperada. Vai entrar no santuário, lá no templo de Jerusalém, e vai exigir ser adorado como Deus. Começará então a segunda metade destes anos, que serão de grande sofrimento para todo o mundo, mas muito especialmente para Israel. Por isso este período é justamente chamado Grande Tribulação. Quando a situação estiver absolutamente desesperada para Israel, o próprio Senhor descerá dos céus para socorrer o seu povo. Assim se cumprirá a segunda vinda de Jesus. Todos o verão e se curvarão à sua autoridade. Terá início o reinado do Messias sobre toda a terra, que durará 1000 anos. Depois de uma última convulsão no final destes 1000 anos, terá finalmente início uma outra era, quando a atual criação dará lugar a novos céus e nova terra. Este é um resumo do que vimos na aula anterior. Como ficou claro, a profecia das 70 semanas incide exclusivamente sobre o povo de Israel. Por isso, na aula de hoje, iremos completar este quadro profético, centrando a nossa atenção sobre a Igreja. Como se enquadra a Igreja no calendário profético de Deus? A nossa aula terá 2 partes. A primeira parte, nós falaremos sobre a relação entre a Igreja e Israel. Na segunda parte, falaremos sobre a Igreja e o Espírito Santo. Para entendermos o plano profético de Deus para a Igreja, precisamos de responder a 3 perguntas. Primeira pergunta: como nasceu a Igreja? Segunda pergunta: qual a relação presente de Israel com a Igreja? Terceira pergunta:
como vai a Igreja findar a sua existência na Terra? Como nasceu a Igreja? Como já explicámos em aulas anteriores, a Igreja nasceu devido ao facto de Israel ter rejeitado Jesus como Messias. Se recuarmos ao século I, poderemos afirmar que o surgimento da Igreja foi uma surpresa absoluta e um choque para muitos judeus convertidos a Cristo. Os próprios apóstolos, incluindo Pedro, tiveram inicialmente alguma dificuldade em compreender a obra que Deus estava a operar entre os gentios. Profeticamente, o surgimento da Igreja foi o sinal de que Deus tinha colocado Israel de lado. Jesus tinha profetizado isso mesmo ao contar a parábola da vinha, que lemos em Marcos 12, 7 a 9. Mas aqueles lavradores, os judeus, disseram entre si: "Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa." E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Foi isto que Israel fez a Jesus. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Assim aconteceu. Os lavradores foram destruídos e a vinha passou a outros. Quem são estes? São os gentios. Nascia assim a Igreja. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Marcos 12, 10. A pedra rejeitada é Jesus, mas ela foi posta por cabeça de esquina, ou pedra angular, de um novo edifício, a Igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Agora Deus alargava aos gentios a bênção da salvação. E para receber a bênção, deixou de se tornar necessário aderir ao judaísmo e praticar a lei de Moisés. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, os judeus tentaram manter os sacrifícios e o culto levítico em geral. Mas ao cabo de 30 e poucos anos, esse culto da lei terminou, quando a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo reduzido a cinzas. É como se Deus dissesse a Israel: acabou. Agora, quem quiser vir a mim, tem de o fazer através do meu Filho Jesus. De facto, ao morrer na cruz, Jesus de uma só vez cumpriu e encerrou a lei. O culto do Velho Testamento tornou-se obsoleto. Com a Igreja iniciou-se um tempo novo, uma nova aliança que podemos resumir recorrendo a dois pares de palavras-chave: graça e fé, corpo e sangue. Graça. A salvação não é merecida através das obras. A salvação foi conquistada por Cristo e é-nos agora oferecida por Deus gratuitamente. Fé. É a decisão do pecador aceitar ou receber a graça de Deus. A salvação é para todos, mas não é de todos. É apenas dos que têm fé em Jesus, o Messias, sejam judeus ou gentios. Corpo e sangue. Corpo. Israel era uma nação segundo o sangue de Abraão. A Igreja é um corpo espiritual de que Cristo é a cabeça. A vida que circula nesse corpo é o Espírito Santo. Espírito. Como veremos melhor adiante, a dispensação da graça é também a era do Espírito Santo, em que a terceira pessoa da Trindade se manifesta plenamente. Este é o povo da nova aliança. Corpo, a Igreja. O sangue que circula nesse corpo, o Espírito Santo. A Igreja era um plano secreto de Deus, bem guardado ao longo dos séculos, que agora se revelou de forma tão maravilhosa. Passemos à segunda pergunta. Qual a relação presente de Israel com a Igreja?
A Igreja nasceu. E Israel? Como já vimos, o seu destino como nação ficou em suspenso. E assim continua hoje, até que chegue a plenitude dos gentios. Então hoje, se algum judeu quiser ser salvo, o que é que tem que fazer? A resposta é simples. Tem de fazer o mesmo que qualquer gentio. Arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador. Foi isso que Pedro pregou no dia de Pentecostes em Jerusalém. Dito de outra forma, neste tempo que estamos a viver, judeus e gentios deixaram de ser povos separados, passaram a ser um povo só em Cristo. Paulo explica muito bem esta nova realidade no 2º capítulo de Efésios. Dirigindo-se aos gentios, escreve Paulo: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a situação dos gentios, sem esperança. Continuemos. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, os gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Os irmãos entendem? A igreja é para os gentios, mas é também para os judeus. É para todos. Como Paulo escreve, Jesus morreu para criar em si mesmo os dois povos, isto é, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2, 11 a 22. Alguns perguntam, devemos evangelizar os judeus? Claro que sim. Se quisermos hoje que Deus abençoe os judeus, a nossa missão como igreja não é apoiar politicamente Israel e muito menos estimular o regresso de Israel às festas e sacrifícios do Velho Testamento. A nossa principal missão como igreja é falar-lhes de Jesus como o seu verdadeiro Messias. Claro que os olhos do povo em geral estão fechados, como se um véu estivesse sobre eles. Só no futuro, como já vimos, é que os seus olhos se abrirão. Mas muitos judeus se têm convertido e fazem conosco parte da Igreja de Cristo. Então, esta é a resposta à pergunta: qual a relação presente de Israel com a Igreja? Muito simples. Israel saiu de cena como povo da aliança. Agora é o tempo da Igreja, à qual pertencem todos os que confiam em Jesus, sendo judeus ou gentios. Terceira pergunta. Quando vai a Igreja findar a sua existência na Terra? A era da Igreja vai terminar. Como e quando? Vejamos. A Igreja começou a sua existência de forma misteriosa no dia de Pentecostes. Do mesmo modo, a Igreja vai terminar a sua existência terrena, através de uma operação extraordinária e absolutamente surpreendente de Deus, o arrebatamento. Não vamos agora falar sobre o arrebatamento porque teremos a oportunidade de o fazer longamente noutras aulas. Queremos para já citar apenas um dos textos que mais claramente descreve o que acontecerá à Igreja e que marcará o fim da sua presença na Terra. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4,17. Resumindo, a Igreja de Cristo inicia a sua existência na Terra com o milagre do Pentecostes e termina com outro milagre, o arrebatamento. Quando, nesse dia, a Igreja for removida da Terra, terá início, como já vimos, a última semana de Daniel. Israel voltará a entrar em cena.
será o tempo da tribulação de Jacó, mas também o tempo da sua salvação, como falou Jeremias. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Jeremias 37. Entretanto, já a Igreja estará com o Senhor nas moradas eternas. Quando ocorrerá o arrebatamento? A qualquer momento. Mas sobre isso falaremos noutras aulas com pormenor. Nesta segunda parte da aula de hoje, vamos falar de um outro aspecto muito importante do ponto de vista profético. A estreita relação que existe entre a Igreja e o Espírito Santo. A história da salvação pode dividir-se a traços largos em 3 grandes épocas. O tempo antes de Cristo, o tempo em que Cristo esteve na Terra e o tempo depois de Cristo. Esta divisão é muito importante porque Deus revela-se de formas distintas em cada uma destas 3 épocas. Como sabemos, Deus é uma só pessoa, única em substância, mas existente em 3 pessoas, em 3 personalidades distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas 3 pessoas em um único Deus. Os irmãos prestem atenção. O Pai, o Filho e o Espírito sempre estiveram na Terra, realizando cooperativamente o projeto da redenção. Mas em cada uma destas 3 épocas, cada pessoa divina revela-se com maior ênfase. Assim, de forma muito sintética, podemos observar que, antes de Cristo, é a pessoa do Pai que surge mais em evidência. Quando Jesus vem à Terra, é a pessoa eterna do Filho que se evidencia. E depois de Cristo? Depois que Cristo morre, ressuscita e ascende aos céus, ele cumpre uma promessa, que era a promessa do Pai e que Jesus repetiu: enviar o Espírito Santo. Repetimos, o Espírito Santo sempre esteve na Terra, desde o início, desde a criação. Mas nunca tinha sido derramado, com a extensão e a profundidade como sucedeu no Pentecostes. De facto, no calendário profético de Deus, o Pentecostes assinala o início de um tempo a que a Bíblia chama os últimos dias. No Pentecostes cumpriu-se a profecia de Joel, como Pedro explicou na sua primeira mensagem em Jerusalém. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Atos 2:17. A Igreja é o povo dos últimos dias. A Igreja do Pentecostes começou a viver os últimos dias. A Igreja do Arrebatamento vai terminar os últimos dias. Qual a pessoa da Trindade mais em evidência nestes últimos dias? O Espírito Santo. Durante este tempo ele está a realizar a sua obra. Temos então esta correlação. Últimos dias, Igreja, obra do Espírito Santo, Pentecostes, até ao arrebatamento. Se entendermos bem este ensino bíblico, vamos compreender 2 coisas. Primeiro aspecto, é biblicamente errado pretender que o Espírito Santo não opere hoje como operava no início da Igreja. Porquê? Já se encerrou a dispensação da graça? Claro que não. O arrebatamento ainda não aconteceu. Um exemplo. Alguns afirmam que os dons espirituais foram válidos apenas no primeiro século e que hoje já não existem. Porquê, se ainda não terminou a era do Espírito e da Igreja? Não, o Espírito Santo opera hoje tal como operou desde o início. Esta é a obra do Espírito, que continuará a ser realizada
até ao dia do arrebatamento da Igreja. Podemos dizer que o Espírito Santo não trabalha hoje como trabalhava antes de Cristo. Isso sim é verdade. Mas depois do Pentecostes, a obra do Espírito só vai terminar com o arrebatamento da Igreja. O Pentecostes, portanto, assinala o nascimento da Igreja como o povo do Espírito. O Espírito Santo é o outro Consolador de que Jesus falou. Ele é o substituto de Jesus na terra. Nenhum outro é substituto ou vicário de Cristo na terra, a não ser o Espírito Santo. Ele não está apenas com o crente, mas está no crente em Jesus. Ele habita na Igreja. A sua grande função continua a mesma: revelar Jesus e conduzir a Igreja no caminho da verdade. Segundo aspecto, quando terminará este tempo tão maravilhoso do Espírito? Se o Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja e se a Igreja é o templo do Espírito, então a conclusão só pode ser uma. No dia em que terminar o tempo da Igreja, terminará também a atual dispensação do Espírito. E quando é que vai terminar o tempo profético da Igreja? Já respondemos anteriormente. Com o arrebatamento. Vamos ler 2 aos Tessalonicenses 2, 6 a 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é este que resiste à operação da injustiça? É o Espírito Santo, mas resiste por um tempo, até que do meio seja tirado. Então a conclusão é simples. Quando acontecer o arrebatamento, a Igreja parte e com ela parte também o Espírito Santo. O iníquo, que é o Anticristo, será revelado. Começará um tempo de engano e de tribulação na terra. E o Espírito Santo? Claro que o Espírito, como Deus, pode estar em todo lugar, mas deixará de ter a mesma presença, a mesma função e a mesma operação que tinha quando a Igreja estava na Terra. Estará com aqueles que se converterem, mas não estará neles, não fará neles morada. Isto é, o Espírito Santo voltará a atuar como atuava nos dias anteriores a Cristo, como nos dias de Noé, de Abraão ou de Moisés. Os irmãos entendem? A manifestação plena do Espírito Santo é, portanto, indissociável da Igreja. Terminada a era da Igreja, finda-se a missão do Espírito Santo na Terra. Este entendimento ajuda-nos a compreender que o arrebatamento da Igreja assinala o fim da obra do Espírito Santo, tal como a conhecemos. Para aqueles que pensam que depois do arrebatamento há uma segunda oportunidade, estas são más notícias. Não dizemos que não haverá salvação depois do arrebatamento. Haverá salvação nos moldes em que havia antes de Cristo. Mas depois do arrebatamento não haverá mais possibilidade de pertencer à noiva de Cristo, com todos os benefícios inerentes. Aliás, uma pequena reflexão para os que acham que podem rejeitar hoje a salvação e aceitá-la depois do arrebatamento? Como pode uma pessoa que rejeitou Jesus, durante o tempo da paciência de Deus, vir a aceitá-lo quando os juízes de Deus caírem severamente sobre a terra? Os irmãos pensem bem. Se hoje, quando é tão simples crer, uma pessoa se deixa vencer pelo pecado e pelo mundo, como vai ter força para crer e ser fiel em tempos de catástrofes naturais, doenças epidémicas, fomes, guerras nucleares e terríveis perseguições? Devemos, pois, aproveitar a oportunidade presente de ter a pessoa bendita do Espírito de Deus não apenas entre nós, mas em nós. Como Igreja, não temos dúvidas. Estamos a viver a nossa única e última oportunidade. Não podemos perdê-la.
A palavra aconselha: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:6. Iniciaremos uma nova unidade temática na próxima aula. Até lá, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e atender à voz do Espírito Santo no meio da igreja. Maranata, o Senhor Jesus vem. A paz do Senhor.